Queria até abrir as notícias aqui relacionadas ao presidente da Câmara, Hugo Mota, para que a gente possa falar sobre o PL da dosimetria, que, como você sabe, está no Senado brasileiro. Qual é a novidade desse caso? Ontem, depois de ouvir aí alguns senadores dizerem que o PL da dosimetria não vai passar, que não tem nem pé nem cabeça, o presidente da Câmara saiu em defesa do PL, do projeto da dosimetria. E ele disse que o PL é uma resposta à resistência do presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Otto Alencar, que considera que a proposta acabou ficando muito ampla, criando condições para a revisão de penas até de condenados por crimes sexuais. O senador Fabiano Contarato, que inclusive é delegado, é jurista, ele disse que a proposta da dosimetria é um presente de Natal para facções criminosas. Ele foi firme ali na fala, ele disse, olha, para tentar salvar a pele de Bolsonaro, abrem-se brechas que podem beneficiar criminosos de alta periculosidade e também servem como um presente de Natal para as facções criminosas. Ele falou, lutarei para impedir esse vergonhoso retrocesso. Quem também falou que vai votar contra é o senador Alessandro Vieira, disse, vou votar contra, não concordo com o PL da dosimetria da forma como ele chegou. Bom, a gente está em contato neste momento com o senador Vanderlan Cardoso, ele é do PSD e ele é vice-presidente da CCJ no Senado. Quero saber se ele também concorda com isso. É um presente de Natal para as facções criminosas, senador? Ou é muito forte dizer isso do PL da dosimetria? Bom dia para o senhor. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Josias. Bom dia, Sakamoto. Bom dia, Olha, bom dia. Realmente teve alguns pontos desse PL que se aprovou que pode sim beneficiar algumas facções, alguns crimes praticados por pessoas. Eu não sei qual foi o interesse de incluir nesse projeto, que era um projeto para vir beneficiar quem? Beneficiar aqueles que foram induzidos àquele ato de dia 8. E muitas dessas pessoas realmente, ou a maioria, foram induzidas a ir ali com mentiras ou com promessas aí que, ou, aliás, foram enganados, Fabiola, aí ali dia 8. Então, o intuito é o quê? Era de beneficiar com a redução de penas, que, a meu modo de ver, as penas foram muito altas, 17 anos, 16 anos. Eu conheço pessoas que realmente, essas pessoas saíram de suas casas e foram lá. E chegou num momento muito ruim, e foram presos, já cumpriram em regime fechado 1 ano e meio, está em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica, pai de 3 filhos, é pessoa bem conceituada na cidade. Então, não tem por que permanecer essas pessoas presas. Agora, aqueles que induziram e receberam a pena maior, mesmo com a redução, vão ser duramente penalizados. Embora tenha algumas contas que estão sendo feitas ali, dando a entender que não vão ser penalizados. Mas eu acredito que sim, vão ser penalizados. Agora, senador, essa ideia de reduzir penas, ela nasceu no Senado. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, mencionou, no início falava-se em atenuar as penas apenas para aqueles que participaram ali do 8 de janeiro, porque havia essa impressão de que o Supremo exagerou nas penas. De repente, esse assunto não foi adiante, porque o próprio bolsonarismo, o senador Flávio Bolsonaro dizia que essa mitigação, que ele chamava de insuficiente, não resolvia o problema, que ele queria anistia, isso tudo foi engavetado. Tem projetos aí, inclusive, tem um projeto do senador Alessandro Vieira tratando dessa matéria, tem projeto do general Mourão, acho que o Sérgio Moro também fez um projeto. Tudo isso ficou na gaveta porque a própria família Bolsonaro disse, não tem interesse, queremos a anistia. De repente surge um projeto na Câmara, votado de madrugada, e o Senado tem que votar isso às pressas. O senhor acha razoável isso? Ou seria mais razoável
analisar com vagar, ver se não há abertura de brecha aí para beneficiar criminosos, até criminosos sexuais, não é? Não acha que isso deveria ficar para o ano que vem e ser muito bem analisado? Josias, você viu o que aconteceu com a PEC da blindagem, que votaram às madrugadas. Creio até que alguns parlamentares não sabiam nem o que estavam votando. E ao chegar ao Senado Federal, ali mesmo na CCJ, foi pautado imediato e ali, por unanimidade, se enterrou essa PEC da blindagem. Agora, ao chegar ao Senado Federal, depois de passar algum tempo ali na Câmara, realmente votou-se às madrugadas e ia se votar no Senado, foi colocado em pauta, para se votar no outro dia. E o presidente da CCJ, em discussão no Senado Federal, não concordou sem que passasse na comissão. Então, está-se na comissão, está sendo discutido pela situação, pela oposição, para corrigir essas distorções do que foi aprovado, que é o benefício a alguns tipos de crime que foram inseridos nessa PEC, que vão ser beneficiados pela PEC da dosimetria. Acredito que até amanhã pode-se chegar a um entendimento e talvez com emenda de redação, não sei se cabe emenda de redação, e retirar esses absurdos que foram aprovados ali, talvez por mais um descuido da Câmara dos Deputados. Eu não concordo em que, por exemplo, tráfico de influência, corrupção ativa, contrabando, fraude em licitação, enquanto tantos outros crimes que podem, sim, ser beneficiados. Nós estamos atentos com isso. Não é simplesmente chegar porque fulano ou ciclano quer que aprove sem o Senado Federal, que é uma casa revisora, não estar atenta a esses problemas que vieram. Então, essa discussão está sendo feita pela oposição, pela situação, e estão todos preocupados. Inclusive, não poderia ter melhor relator do que Espiridião Amin, que está relatando o projeto e também está atento a essas distorções que vieram. E eu tenho certeza que o senador Otto Alencar, e como seu vice-presidente ali na comissão, ele vai usar o regimento ali, não vai fazer nada no assodamento. Agora, também ele da discussão, ele é do diálogo, e amanhã, na CCJ, nós vamos estar discutindo ali a exaustão mesmo, se vai ser dado, o presidente vai conceder vista coletiva, por quanto tempo, se vai chegar até a hora da reunião, haver um entendimento. Nós temos aí até amanhã para que esse entendimento ele aconteça, para que venha, se for pautado, ter uma votação, pelo menos com parte do projeto já acordado. Porque senão vai ficar essa discussão de que beneficiar esse ou aquele. Senador, bom dia, obrigado aqui pela presença no All News. A gente já viu a própria Câmara dos Deputados se manifestar a respeito das críticas ao PL da dosimetria, o presidente Hugo Mota, né? E há uma percepção, há uma defesa, inclusive, de deputados, de que se o Senado fizer alterações, a gente volta aqui e volta as alterações atrás. Né? A gente restaura o texto que saiu daqui, inclusive ignorando a função de casa revisora da Câmara dos Deputados com o regimento embaixo do braço. Nesse sentido, se o Senado tem uma discordância desse tamanho do projeto, não seria o caso, então, de vetar o projeto, de derrubar o projeto, arquivar e propor um do zero, ou uma outra alternativa que não jogasse a questão de novo para a Câmara dos Deputados? Sakamoto, esse é o projeto que mais avançou, já foi discutido lá, ele está com um ano e tanto, se eu não me engano, lá na Câmara dos Deputados. Foi votado às pressas, isso aí foi muito errado. Mas eu acredito que o Senado Federal tem maturidade, como casa revisora, de estar discutindo isso. E o que eu defendo é que essas pessoas que já cumpriram suas penas, que foram induzidas, foram enganadas, que elas passem o Natal em casa. E a maioria dos senadores e senadoras querem isso. Agora, de uma forma bem discutida. Não pode ser feito para beneficiar algumas pessoas e cometermos aqui
alguns deslizes, alguns erros que pode ser depois pagarmos um preço muito alto, né? Por isso que eu acredito no entendimento e na condução do presidente da CCJ, Otto Alencar. Eu ver o Senador, essa posicionamento história do de Hugo passar o Mota. Natal em casa, essa história de passar o Natal em casa, isso é uma ficção, né, senador? O senhor sabe como funciona. Uma vez aprovado, ainda que fosse aprovado pelo Senado, a toque de caixa agora, vai à presidência da República, que tem 15 dias para sancionar ou vetar. O presidente Lula está até acenando com a hipótese de vetar. Mas suponha que ele sancionasse. Aí a libertação de quem ainda está, muitos já estão em casa até, a Débora do Batom, que costuma ser mencionada por muitos, ela está em casa já, né? Mas suponha que seja sancionado, aí a liberação, a abertura da cela, depende de uma posição. O advogado vai ter que requerer ao Supremo, e o Supremo, a primeira turma do Supremo, vai ter que analisar caso a caso. Então não existe essa hipótese que o senhor mencionou de passar o Natal em casa. Ô, Josias, como está tendo discussão, Josias, imagine só que nessa discussão o ministro Alexandre de Moraes ele queira também colaborar. E se ele, por uma decisão dele, autorizar essas pessoas a passar o Natal em casa, ir para casa, que suas penas já foram cumpridas? Eu acredito no bom senso. O ministro Alexandre de Moraes, ele abriu o entendimento, ele está nessas discussões, com certeza. Ninguém está fazendo nada, creio eu, até mesmo pelo que eu conheço, do presidente da CCJ, do presidente Davi e do presidente também Hugo Mota, que está tendo essa discussão, tanto com o Executivo, como o STF e com o Congresso Nacional. É uma maneira que tem, Josias, e eu vejo, de pacificar essas causas aí, essas questões aí do país. Hoje a discussão que está em cima é dessas pessoas que foram presas, receberam uma pena aí um pouco longas, de que realmente elas já cumpriram parte ou a maioria da sua pena.